Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é a TV Cavalo Crioulo Oficial e Em Busca do Cavalo Crioulo juntos, trazendo uma espécie de sala de cocheira como fizemos em Ponta Grossa, com um balanço final da Expo Inter, o balanço final do Cavalo Crioulo, junto com o presidente César Augusto Rabassa-Ax. Muito obrigado, presidente, por dar esse momento para a gente poder conversar naqueles moldes como a gente vem falando, nos bastidores da transparência, mostrar o que está sendo planejado, o que está acontecendo e o futuro da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Crioulo. Obrigado, Fagner. É um prazer estar aqui, poder falar de cavalo, falar da raça, da associação, falar do nosso evento. Então, sempre é bom estar aqui e sempre trazer clareza daquilo que aconteceu, que está acontecendo e que a gente imagina que vai acontecer. A gente tinha tudo era novidade, né? Porque nós tínhamos muitos elementos surpresas. Pista coberta, cocheira nova, área de camping com vestiários e banheiros novos e tudo isso um saldo que a gente que vinha tocando uma obra recorde, né? Pode-se dizer. E no final das contas, se tivesse mais 10 dias era o ajuste fino, pode-se dizer. Faltou uma semana na realidade, né? Assim, e a gente fazendo um balanço disso, a semana que faltou foi aquela semana que a gente teve aquele episódio de muita chuva, principalmente aqui na cidade de Esteio, né? Sim. Em 300 milímetros em 3 dias, desabrigados, mortos no estado. Foi uma catástrofe naquilo, Sim. né? Foi ali no mês de junho, e aquilo durou 3 dias, mas na realidade o saldo dele é uma semana, né? Sim. Então foi a semana que nos faltou, de uma obra que eu entendo recorde, né? E ela trouxe muita inquietude para a diretoria, né? Pelo envolvimento, pelo tamanho dela, uma obra muito grande, né? Não só da pista, como a de cocheira. São 96 cocheiras, né, Fagner? Então E assim, ó, e não é só as 96 cocheiras, né? Tu tem toda a parte burocrática, a parte legal, né? A parte do município, a parte das legislações, né? É uma associação, a gente não pode deixar nenhuma ponta desatada, a gente não pode correr o risco de chegar às vésperas do evento e ter que ir atrás de algum favor, algum favorecimento, né? Então, tem que cumprir com tudo isso, né? As questões dos sanitários, que quem esteve aqui, pelo menos eu tive muito feedback positivo, assim, né? Do tamanho, da importância, do conforto que trouxe, né? A gente tem uma estação de tratamento de esgoto que foi feita, toda a canalização do esgoto. Então, tudo isso tem outros tantos envolvimentos que não só a obra em si, né? Então, a própria pista, eu digo assim, o que a pista tem o que a gente enxerga, ela tem outro tanto que a gente não enxerga, né? As contenções de água, sim. A gente tem buraco com 3,5 metros dos dois lados, um buraco que atravessa o meio da pista. A mim me trazia uma inquietude muito grande do piso, porque todo o material que a gente cavava, a gente botava para cima da pista. Em algum momento, é evidente que a gente limpou e começou a ajeitar ele, mas eu tinha muita dúvida, né? Sim. Pô, de repente a gente tem uma pista coberta e um piso ruim, né? Que a pista coberta, ela te amplia possibilidades, vai ficar maravilhoso, né? Então, isso é verdade. Mas até tu chegar nisso, te traz uma inquietude, uma angústia muito grande, porque tu corre quanto tempo? Ela tem dia para ser inaugurada, né? Tu não pode prorrogar, não, mais 2 dias, menos 3. Não pode, ela tem data. É um evento que tu não tem como prorrogar. Não é um calendário da calendário, ABCC, né? É um calendário do Estado. E te confesso assim que faltando 20 dias, eu vim aqui, né? O Miguel vinha aqui todas as semanas, me passava um relato, né? Eu vinha quase todas as semanas, mas algumas eu falhava, né? Falava com o Wagner, com o Henrique, que teve uma dedicação muito grande aqui dentro, né? E estava tudo certo, mas eu vim aqui faltando uns 18 dias e meio me assustei, porque a pista de aquecimento ela ficou muito para trás. Sim. Né? E aí a gente teve chuva, as contenções de água não andavam, até a chegada do arroio, então
Então tudo isso te cria volto a dizer, uma angústia, um desgaste, uma preocupação muito grande, né? Mas no final deu tudo certo. Eu acho que as pessoas se encantaram e ao mesmo tempo elas tinham uma expectativa muito grande também. Então a gente tinha a obrigação da obra e a obrigação de contemplar a expectativa das pessoas, né? E a gente já tinha sinais muito bons. Esse ano é recorde de frequentadores sócios da BCC. Sim, isso a gente vinha comentando. Porque nunca as pulseiras, né? Nunca se retiravam todas as pulseiras. E agora faltou. Faltou pulseira. Então a gente é recorde de sócios frequentando o freio de ouro e a morfologia. Os camarotes, né? Que comumente eram vendidos e se esgotavam lá, faltando 5 dias, 10 dias, né? A comercialização dele demorava um pouquinho. Demorava um pouco para acontecer, né? Esse ano, 35 dias antes, ele sequer foi lançado, na realidade. Ele não foi aberto. Ele não foi aberto. Ele não foi divulgado a abertura de vendas. Ele foi só na prioridade do ano passado. Exatamente. E se esgotou. Então a gente tinha vários indícios que a gente teria uma final de freio extremamente frequentada por toda essa expectativa de tudo que circundava o freio, né? E volto a dizer assim, graças a Deus, graças aos esforços de todos, equipes internas, diretoria, equipes externas, né? As próprias equipes contratadas, né? Hoje é difícil assim tu ter comprometimento, né? E isso aconteceu. E a gente chegou a contento. E faltou uma sintoniazinha fina, faltou 2, 3 dias mais pra gente apurar uma limpeza aqui, uma limpeza ali. Mas eu entendo que o todo foi extremamente positivo, né? Coroados por um freio de ouro extremamente positivo também, né? De bons animais, de bom nível técnico, tanto macho quanto fêmeas, né? Sempre é uma prova que ela já traz emoção por si só, e com tudo isso acho que andou super bem. Sim. E uma das coisas que a gente que chama atenção, que eu agora convivendo por dentro, né? Tinha muitas descobertas, né? Que na verdade não se tinha planejado. Como, por exemplo, a obra, a gente sempre, se tu planeja uma obra 5 mil, tu gasta 10, né? Isso já, o natural já é fato. Então, tinha muitas coisas assim que, mas e se chover 200 milímetros de água, a contenção vai para onde? Que é aquela parte da hidráulica que não se enxerga, né? Aí, por exemplo, ali, mas vocês vão encostar o pavilhão do lavador no pavilhão das cocheiras grandes, já antigo? Então vamos ter que fazer, os bombeiros vão ter que botar hidrante aqui, aí isso aumenta mais 300, 400, 200 mil, que não estava planejado, né? É bom tu tocar nesse ponto assim, né, Fagner, porque a gente, pelo pouco tempo da obra, tu tinha alguns custos, evidentemente, que calculados, né? Mas quando tu starta e começa o movimento, por exemplo, PPCI da pista, PPCI da pista coberta, a gente tinha um orçamento, que era ao redor de 350 mil, PPCI da pista coberta. Colocamos a andar, quando vem o pessoal aqui para fiscalizar o projeto, ele disse assim, não, esse PPCI não é possível. Porque a pista está a menos de 4 metros da pista de Mangueira e da pista que antecede a Mangueira, a pista de aquecimento da Mangueira. Então, e daquela arquibancada ao fundo da Mangueira. Sim. Então, aí a gente tem que construir um PPCI de toda a estrutura. Então ele sai de 350 e vai a 700 mil. E a gente já tinha o PPCI da Mangueira, da antepista e da arquibancada. Ele passa a não valer mais porque ele é incorporado ao PPCI da pista. Lavador é a mesma coisa, a gente já tinha o PPCI das cocheiras antigas, mas como as cocheiras novas são unidas pelo lavador, fica tudo uma coisa só. Então você faz tudo de novo, né? Contenção de água para as cocheiras novas, a gente também teve que fazer, né? E é uma coisa assim que eu muitas vezes questionei, né? E depois da pista pronta, tu vê da necessidade. Na quinta-feira, onde começa a andar o freio, vai lembrar, choveu. Na quarta-feira da morfologia. Da morfologia. Choveu de manhã e de tarde choveu bastante, e quinta-feira choveu mais um pouco, né? Isso. Se a gente não tivesse feito as contenções, toda a água da pista ela cairia dentro da pista, porque ela não tem por onde correr, entendeu? Então nós teríamos uma cobertura, para tu ver como essas coisas são loucas assim, uma coisa vai puxando outra e tu vai te dando de conta das necessidades. E as necessidades, às vezes, como a obra é muito grande, o volume de dinheiro, o volume financeiro também é muito grande. Sim. Né? Por exemplo, contenção da pista de aquecimento. Esse nosso terreno, é bom salientar que isso aqui já foi uma lavoura de arroz, há 60 anos atrás, 70 e segue anos a lavoura atrás. ali. Quem vem pela rodovia do parque cruza dentro da lavoura. A gente está no nível
do Rio dos Sinos, né? Sim. Então isso aqui. Então qualquer. Tu cava 1 metro, 2 metros, 1 metro, meio metro, verte água. Então a pista de aquecimento, que ela é no nível um pouco mais baixo que a nossa pista principal, o que a gente gastou de brita e concreto, estava totalmente fora do orçamento. Te digo assim, coisa de 250 mil a mais. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo. Sim. Eu não posso me dar o luxo de esperar uma semana para puxar água, secar, esperar secar, botar o cano e fechar com ele. Não, Sim. eu tenho que tirar, botar o cano e concretar para que ele seque. Entendeu? Então essas coisas todas nos desacomodaram um pouquinho. E eu bato sempre nessa tecla, assim, né? Que tu conseguir tempo e preço é muito difícil, né? Quando tu perde a barganha, né? Aí eu quero para amanhã. Não, para amanhã eu te consigo. Mas aí é tanto. Mas aí é tanto, porque vai envolver mais gente, vai envolver Sim. mais estrutura, tem toda uma logística que é diferente. E a gente tem que entender. E é assim, na vida da gente é assim, né? E nas estruturas aqui também. Mas eu volto a dizer, eu acho que assim que ficou bonito, eu acho que a gente conseguiu preencher a expectativa de todo mundo que veio aqui, né? Eu entendia isso, eu vim aqui e acompanhava, e cada vez que eu vim aqui eu me impressionava com a robustez, com o tamanho, com a imponência que a gente criou em termos de estrutura, né? As pistas, né? As cocheiras e o acampamento, né? Então, e eu não tenho dúvida que o ano que vem, aí sim, a gente vai ter isso aqui perfeito, o piso vai estar perfeito, o nosso piso, eu tenho certeza que ele melhora. Os acabamentos que não foram feitos até agora, a gente tem tempo de... Tem que seguir. Tem que seguir. Então a gente tem mais a gente tem mais 30 dias de obra. Passada a Expo Inter, a gente tem mais 30 dias de obra, que é para os acabamentos, as terminações, as coisinhas que ficaram faltando aqui e ali, que a gente fecha isso. E aí entra, agora também entra algumas coisas assim, ó. Tudo era novidade para nós, operação. Onde é que a gente acha que aqui pode ser que aconteça assim, mas aí chegou, choveu, não deu, não aconteceu. Então, e aí vai tendo esses ajustes. Vai né? tendo esses ajustes. Né? A própria contenção, eu tinha muito medo, Fagner. Você abre buraco, bota cano, fecha tudo, tá? E fica acreditando que tá tudo certo. Aí acho que teve um cano lá que deu um problema, né? Na entrada da pista tem um cano que é um cano auxiliar, que está fora da nossa estrutura, mas ele sempre vazava para dentro da pista. Sim. Como as contenções são para não ir água para dentro da pista, ele acabou indo, estourou. Então a gente tem... Essa é uma ligação que a gente tem que fazer agora. Né? Mas no todo foram muito pequenas as probabilidades de erro. Então... tudo extremamente execuível, tudo muito fácil de compor daqui para frente. Sim. O grande medo da nossa diretoria era um grande problema. Digo, será que vai dar tudo certo isso? Né? Porque são obras grandes que tu faz embaixo da terra e tu não tem Sim. mais como chegar ou olhar para ver se está tudo perfeito. Né? Tu fica meio que a mercê. Na operação que tu vai vendo... Vai vendo que tá, se está correto ou não, né? Exato. Só que a gente não tinha essa chance de não estar correto. Essa possibilidade não existia. Não tem o evento teste. Não o evento teste era a prova real, né? Exatamente. Iluminação. Iluminação, naquela semana de avaliações, a gente acendeu a luz, fez uma matéria, né? Mostrou para os presidentes de núcleo, estava testado. Sim. Então a gente sabia, não, tá ok, iluminação tá ok. 15 dias antes. Se tivesse errado alguma coisa aquele dia, a gente... Agora, as contenções, não. O piso tinha uma preocupação assim, quando passou a quinta ou sexta égua, bom, agora deu. Sim. Né? O Toshiba é um abnegado, é um estudioso, veio pra cá, tinha muita preocupação, né? E cada vez que eu via ele preocupado, eu me preocupava mais, né? Claro. O sujeito que conhece, que é expert nisso, tá preocupado, imagina eu que sou ignorante no assunto, né? Então, mas deu tudo certo, nos aliviamos bastante, tivemos assim um evento bom tecnicamente, né? Mudamos de patamar, né? Tu é testemunha disso, de quanto a gente passou a ser assediado, né? Como associação. Em busca de espaço, em busca de participar E a gente vai ter que ter muita calma agora, né? De sentar, de analisar, né? De valorizar quem esteve conosco até aqui, né? De desenhar novas estratégias, ver o que a gente quer, para onde a gente vai. E sigo dizendo que honestamente, eu não sei para onde a gente vai. Eu acho que o impacto da mudança ele é tão grande, né? A gente tem reflexos nas comercializações que foram boas, né? Comercializações de leilões. Os números ainda, eu não tenho eles oficialmente, mas ele é mais do dobro do ano passado. Uhum. Né?
as comercializações. Eu não tenho todos aqui, pedi pro Lucas encaminhar, mas os que eu tenho aqui já bate o ano passado. Pois é. Então, e ainda faltam 2 leilões isso, ainda. Isso. 3 leilões faltam. Então, em conversas de mate, de cruzadas de caminho, assim, com as leiloeiras, eles estão encantados, né? Muita venda indireta, né? Vendas indireta não, diretas, comprador e vendedor, comprador e vendedor, né? E eu ouvi de uma empresa, ele disse assim, falta cavalo aqui. Procura por finalistas domingueiros do freio, né? Animais que tiver na finalista da morfologia. Então isso tudo mostra um mercado extremamente aquecido. Uma coisa que me chama muito a atenção também, muito cadastro novo, né? Sim. Animais saindo pro centro do Brasil, né? Então isso tudo... E essas pessoas vieram aqui, de alguma forma ou de outra, se encantaram com o que viram, né? Então isso eu acho que nos remete a um futuro bem promissor, bem consolidado, né? Que eu acho que a gente... Eu não sei exatamente o tamanho disso, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, né? Para que essas coisas tenham uma velocidade maior de mudança. Né? Sim. Tu sabe que eu acho que, pela primeira, assim como o número de sócios, pela primeira vez, uma quantidade muito grande de pessoas de fora do estado, do Brasil no geral, né? Num Brasil como um todo. Recebi muitas mensagens de gente de fora que acompanha o programa, que, quero falar contigo, quero ver e tal. E aí os próprios guris da expansão que estavam aí, num formato de férias e acompanhando, também com muita gente, e muita gente assim, ó, que vive o mundo do cavalo em outras raças. E todos eles, a gente não tem um tipo de dúvida, essa dúvida não existe mais. Nós viramos uma página, assim como o álbum, nós viramos uma página e a gente entrou num outro nível, numa outra prateleira. Isso é fato. Isso é fato. Eu acho que a gente, assim, em termos de espetáculo, né, a gente começa a conviver como hipismo, né, num patamar mais sofisticado, sim, uma entrega melhor. Sim. Isso é extremamente importante. Então vamos lá, se a gente tinha um cavalo maravilhoso, e temos, sem dúvida nenhuma, né? Agora a gente tem um cavalo maravilhoso e o local maravilhoso. Isso evidentemente que atrai outras possibilidades, né? Outras pessoas. Isso que tu fala é bem verdade, assim. A gente sempre tem que fazer assim o pró e o contra, né? Uma coisa é a gente receber muito carinho, muitos elogios das pessoas que nos cercam. Ok? É como entendeu? a tua mãe te chamar de bonito. Claro, as pessoas torcem pra ti, né? Então, eu receber um carinho de uma pessoa que vive aqui no estado, que convive nas credenciadoras, nas classificatórias, faz parte do núcleo, sonhou com isso um dia e viu, ele tá encantado. É normal que ele te elogie, né? E outra coisa é tu ouvir a mesma coisa de alguém que vive um pouco mais à distância, que é um pouco cético em relação ao próprio cavalo, ao próprio ambiente, né? Que duvida um pouco da cultura, e ele vem e acha lindo, te elogia, enaltece, né? Então, eu não imaginava que era assim. Exatamente, né? Então isso eu acho que vai fazendo a gente se tornar grande, se tornar diferente, né? Em tudo aquilo que a gente pensou. E sempre digo isso, né? É uma construção de muito tempo, né? Que agora a gente chega ao cabo e termina ela com sucesso. Mas ela nos traz outra conotação. Tá? É bom? Isso é muito bom. Vai nos desacomodar? Muito. Sim. Muito. Né? A gente tem por obrigação não esquecer o nosso passado, mas a gente também tem obrigação de não parar de olhar para frente. Né? Então, ontem eu falava com algumas pessoas, né, assim, aquelas pessoas que plantaram a semente do freio de ouro, que criaram a BCC em 1932, eles não tinham a menor ideia de onde a gente poderia chegar. Né? Como eu e a minha diretoria e tu, e tomara que a gente viva mais 20, 30 anos, porque a gente não tem a menor ideia de aonde a gente pode chegar. Né? Eu não tenho, alguém me disse assim, não, mas agora o que vamos fazer? Não, agora nós temos tudo para fazer. Tudo para fazer. Vamos viver um pouco o momento. Um pouco o momento e vamos mudar de arte. Mas no fundo, a gente não tem. Então, a mesma incerteza que quem plantou a semente tinha é a nossa incerteza de hoje. A gente só tem uma certeza. Vai mudar.
vai nos desacomodar, vai ser a gente vai ter momentos ruins, né? Por exemplo, tudo isso que está aí, a gente tem uma conta para pagar. Em algum momento a gente vai passar por alguns apertos, por alguns perrengues. O que eu entendo ser normal, né? Porque o que a gente fez em 4 meses é muito grande, né? Sim. Então, e também eu tenho que pensar assim, bom, tudo que eu fiz, eu não vou conseguir pagar olhando para trás, com o meu movimento até então. Esse movimento tem que mudar. Isso já vem acontecendo. A gente acabou de falar aqui, as procuras, as aproximações, todo mundo querendo fazer parte. Então, a gente agora só tem que escolher os parceiros certos, a forma certa, o tamanho, até quando. E aí essa conta é muito fácil de pagar. Tá? Mas ela tá aí, entendeu? Isso é uma coisa que a gente... Quero me aprofundar um pouquinho nessa parte. A gente sempre existe o ditado, né? Não olha para trás, não olha para trás, sempre tem que olhar para frente. É bom olhar para trás para saber de onde que tu vem, para sempre tu lembrar. Sim, não esquece. sim. Vamos olhar para trás para nós não esquecer de onde a gente vem. Mas eu imagino que agora o nosso crescimento assim, ó, se demorou a evolução, tanto na tecnologia, em tudo a gente fala. Se demorou muito tempo, quando eu era pequeno, eu lembro assim, ó, demorava 10 anos para mudar alguma coisa, ou 20 anos para mudar alguma coisa. Hoje as coisas mudam todo ano. Todo ano muito tem uma evolução nova de uma tecnologia, uma inteligência artificial, não sei o que, e assim vai evoluindo, tudo muito rápido. E eu acho que para nós, assim, se nós demoramos um tempo para mudar, mudou. Aí na década de 80 para de 90, depois mudou. Nos anos 2000 até 2022, agora 2023 mudou. Só que agora eu acho que as coisas vão assim, meio que... Acelerou muito. Acelerou, né? E vai acelerar mais. Né? Se a gente olhar para a vida da gente, Fagner, e a gente pegar... Eu comumente faço isso, né, na minha empresa, na minha vida, e faço isso dentro da BCC. O ano 2000 para mim é o ano... O que a gente tem nesses últimos 20 anos, conta redonda, de evolução... Para qualquer setor, pega para a tua vida pessoal, para a minha vida pessoal, para dentro da nossa casa, para dentro das nossas relações. Eu me pego fazendo coisas hoje que eu nunca imaginei fazer, em termos de tecnologia, de avanço, de facilidades, né? A gente perdeu algumas coisas, é evidente que perdemos, né? Então nós vamos ter que... Aí vem as adequações, né? Dentro da raça, eu tenho um discurso seguinte: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, nunca a gente pode perder o que nos norteou até então, né? E aí, na minha conta, assim, a gente tem os regulamentos, por exemplo, da associação. Eles são extremamente bem escritos. E se a gente se reportar ao freio, por exemplo, de 82, tu bota mais 10 anos, 92, e tu olhar o que acontecia em 92 e aconteceu o que agora, hoje, os regulamentos, eles são muito parecidos. Se não são os mesmos. Eu ia dizer... O que aconteceu? Regramentos ao regulamento. Então, entra tal coisa, sai tal coisa, é possível isso, não é mais possível aquilo. Mas a base, o conceito da prova... A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. O que muda são as adequações. São as adequações. Que é o bem-estar animal, por exemplo. Que a gente enrobusteceu ele agora, criou, se amparamos com ele, entendemos que ficamos num modelo FEI, que alguns me dizem, mas o que a gente tem que ver com a FEI? É o que rege todo o esporte equestre no mundo. Então, é isso. Se a gente está amparado por isso, todas as questões legais, elas vão custar um pouquinho mais a chegar em nós. E quando chegar, a gente tem respaldo, né? Então, estamos com colete à prova de bala? Não. Só estamos adequados, estamos inscritos entre as raças que cumprem todos os regulamentos FEI. Então isso é importante, né? Mas são adequações que a gente vai fazer. A gente não tinha? A gente tinha. O que a gente fez? Engrossou mais, tornou ele mais. Então, regramentos assim, agora não pode entrar na pista a qualquer hora. Não pode entrar na pista. Mas são adequações que a gente vai fazer e daqui a 1 ano, 2, ninguém se dá de conta. Uhum. Entendeu? E quem ganhou? Ganhou o cavalo. Né? Então volta um pouquinho na nossa abertura do freio, na nossa homenagem, né? Eu acho que nós, como associação, como criadores que somos, né, a gente tem que... Tudo que a gente faz é em função do cavalo. Então esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Então todo o conforto, toda a integridade, tudo que a gente puder fazer pelo cavalo,
a gente está fazendo para nós, e aí se melhora os nossos ambientes, melhoramos as nossas convivências, então, enfim, tudo por aí. Então eu faço essas correlações que eu acho que a gente muda muito. Mas não pode esquecer de onde é que a gente veio para saber para onde é que a gente vai. Mínimo. No mínimo isso. Agora, beleza, tá tudo lindo, tá tudo se encaminhando, tá tudo muito bonito, elogio aqui, elogio ali, vamos lá. Vamos falar na ferida. O saldo. A preocupação que a gente caminha, tá tudo muito bonito, mas isso aqui, como é que é? Vai pesar pro associado? Vai pesar no emolumento? Essa conta, como é que vai ser paga isso? Como é que tu tem sido abordado no parque aqui nesse sentido? São coisas assim estranhas, né? Nesse sentido, muito pouca abordagem, né? Muito elogio, coisa assim. Mas isso não torna a vida da diretoria mais fácil. A gente tem toda uma preocupação. E o nosso desenho é de fazer encaixes, que tudo isso aqui a gente pague, com novas receitas e que a gente não onere absolutamente nada naquilo que já, para muitos, é caro. E a gente entende isso, né? Então, dentro disso, a gente tem um modelo para pagar. Mas assim, para objetivar um pouquinho. Cobertura da pista, a gente tem um acerto com o Evaldo, né, de 3 milhões e 600, 3 milhões e 700, que custou mais ou menos a cobertura da pista. O Evaldo incrementa ela um pouco nas calhas e descidas de água que não estava, e ele acabou abraçando. E toda a parte interna, abaixo do solo, é nossa, né? Então toda a contenção, escavação, material. Então na pista tem 3.600, 3.700 e embaixo tem 4.500. 4.500. Das duas pistas, né? Aí eu vou nas duas pistas. Ah, tá. Aí tá. Das duas pistas. E desses 4.500 tem a pista auxiliar, né? Que custou ao redor de 1.600.000. Eu tenho isso mais descrito, né? E todas as coisas. Então os 3.600 não foram importantes? Foram fundamentais. Porque eles startam todo um processo. Uhum. E agora há poucos dias eu falava para a diretoria, né? Se a gente lá em dezembro tivesse todo esse orçamento redondinho, sabe o que ia acontecer? Nós não teríamos feito. Porque a gente olhar para o número e olhar para o caixa, e tu não tem como fazer. Né? Bom, então tem 4.600, 4.700, né? Mais os 3.700 do Evaldo. Mais o caixa que a BCC tinha disponível. Mais as coisas que a BCC viabilizou, como, por exemplo, as estruturas móveis, que não vieram, porque a gente tem estrutura de cocheiras, estruturas de banheiros e outras estruturas que acabaram não vindo porque a gente construiu as nossas, né? Mais economias de tudo que a gente pôde tirar, a gente chega numa conta faltando ao redor de 2 milhões e pouco, que a gente vai ter que tomar. Uhum. Né? Bom, mas esse tomar, mais o que a gente já tomou e o que a gente já pagou, é uma conta muito fácil para encaixar dentro do orçamento do ano que vem. Esse ano a gente tem orçado 28 milhões, mais ou menos, né? O ano que vem a gente deve ir a 30, 31 milhões de orçamento. Uhum. Tá? Então o que tem a pagar se encaixa perfeitamente dentro disso. Sem onerar, não vai precisar eu subir o registro, eu subir o kit cabanha, eu subir qualquer outra coisa, Sim. uma transferência, taxar tal coisa, inventar. Não. Tenho certeza que vai se enquadrar. E a própria oportunidade que a arena pode gerar, ela se enquadra. Ela tá se tornando vai se tornar uma arena multiuso. Porque já tem gente procurando para fazer shows em março. Então já tem uma... Tem uma demanda. Movimento já andando, né? Questões importantes, né, Fagner? A gente tinha esse ano 1.600.000 aprovado de Lei Rouanet. Como foi um projeto que custou um pouquinho a sair, e a BCC nunca fez isso, a gente toma 560 mil, se não me engano. Isso. Então sobrou, a gente não vai conseguir usar todo ele. Mesmo que tenha sido prorrogado o nosso prazo e a gente possa ter a possibilidade de arrumar mais algum recurso. Até aproveito esse momento, porque eu também estou bem envolvido nisso. Esse vai ser prorrogado essa data, porque até dia 30 de setembro. Seria até 30 de setembro. Até 30 de setembro. A princípio ela vai até o final do ano. Isso. Então, teoricamente, a empresa que queira entrar
ela ainda tem a oportunidade de entrar, porque o imposto ela vai pagar igual. Vai pagar igual. E aí, mas eu não vou estar no freio, não sei. Não, a gente vai adequar alguma maneira para que ele também tenha um tipo de visibilidade, mesmo que tenha ajudado. Então, isso é uma oportunidade. Dá para resolver. resolver. Mas a conta que eu faço é o seguinte, então do 1.600 possível, a gente chegou a 560 realizado, né, tem uma possibilidade até o final do ano. Mas o ano que vem a gente tem 4 milhões. Isso. Possíveis, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegava em determinada empresa, ela já tinha destinado o imposto dela. Sim. Então ficou a promessa para o ano que vem. Então, sei lá, o ano que vem a gente não consegue 4, mas eu tenho certeza que a gente consegue, no mínimo, o valor desse ano, que é 1.600. Sim. Então, isso ajuda muito no pagamento dessas contas que ficam para trás. Volto a dizer, sem que a gente chegue no bolso do associado, no bolso do usuário, sem que a gente crie qualquer coisa para tomar dinheiro de forma assim ou de forma assada, né? Que é aquela, fizeram uma pista, agora estão tentando... Não, a gente fez por necessidade. Sim. E por acreditar por demais na raça, na potencialidade e no crescimento que a gente imagina ter, né? E se sempre o meu discurso é em prol do desenvolvimento, em prol do fomento da raça, do crescimento, da expansão, eu acho que o maior recado a gente deu. Sim. Tá? E ao mesmo tempo também, assim, né, nós não estamos nem fazendo a conta do, por exemplo, freio do proprietário. Lembro que o ano passado o freio do proprietário foi naquele redondel ali onde é o leite. Isso. Se aluga pirâmide, se aluga estrutura, tal. Tudo Isso sai aí fora. Pode Tudo sair sai fora. fora. Vamos para a pista de aquecimento, porque a metade dela lá, o que hoje é food truck, aquilo lá pode ser uma área de convivência. Então, leva lá para baixo. A pista de aquecimento, só para o nosso associado Cidade Conta, a gente agrega nela 40 metros que a gente toma de área em prol da BCC, que não era. Sim. Então a gente tem uma pista de aquecimento grande. Até a gente combinou, a gente não vai chamar mais de pista de aquecimento, é pista 1 e pista 2. Sim. Porque aquela pista, ela pode abrigar muitas etapas das esportivas. Porque ela tem tamanho, ela traz conforto para isso, né? Que então, inclusive a Semana do Cavalo já vai ser nela, simultânea, né? Exatamente. Né? Então a gente tem N possibilidades aí, né? Volto a dizer, tudo que a gente fez é de forma extremamente ponderada, pezinho no chão, sabe-se da capacidade que a gente tem, acredita-se demais no produto que a gente tem e em todo o projeto de crescimento que a gente tem. Se a gente alcançar 80% disso, tá paga a conta. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Mas também eu não posso dizer para o associado que não existe uma conta. Existe sim. Tá aí e a gente vai trabalhar para que isso... Eu entendo assim, Fagner, a gente tem 3, 4 anos de atenção dentro da associação, né? Para que as coisas... O primeiro ano é o ano fundamental, esse próximo ano. Sim. Esse próximo ano, os desenhos que a gente construir no próximo ano projetam os outros dois. Os outros dois vão no vácuo. Sim. A construção dos próximos 12 meses, a contar de agora, é fundamental. Então, quando a gente abre os nossos ciclos de finais, porque o freio, na realidade, ele encerra o ciclo do freio da morfologia, mas ele abre todo um ciclo de finais, né? Proprietário, jovem, laço, todos vão acontecer. Agora, paleteada. A cada 15 dias é uma final. É uma final. Até novembro. Exatamente. E só antes de entrar, porque eu quero saber, porque vamos por partes. Só para não perder nós não perdermos no esquecimento. Inclusive, na segunda-feira passada, teve um café da manhã com autoridades e o Afonso Ram fala, nesse café da manhã, que tem uma emenda parlamentar para a construção de toda uma arquibancada na lateral. Isso é um projeto aprovado? Esse recurso vem disponibilizado para nós? Tem possibilidade de ir para quando isso? Essa emenda, o Afonso assina ela na gestão do Francisco Fleck. Tá. E aí, por coisas burocráticas, ela acaba se disponibilizando no final da gestão do Onésio. Tá? A gente não pode esquecer porque essa emenda é 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Tá? Isso seria metade da arquibancada, para as pessoas se situarem, do largador em direção ao saca-laço. Onde está o camarote Onde hoje. é o camarote. Ela ficaria no camarote. Uhum. Tá? Ou ficaria ao final, onde se terminaria, onde era a tribuna que a gente tirou lá dali. Tá? Bom,
Agora, no final do ano passado, o governo do estado nos chama na secretaria, né, uma reunião com o Giovanni e a Beth, e diz das dificuldades que seria do estado, porque é o estado que contrata, o estado licita, o estado contrata, a BCC faz o projeto, já pagou 330 mil reais no projeto, né, e a partir daí entrega ao estado, o estado licita, o estado contrata. Final do ano passado, começo de dezembro, o Giovanni nos chama lá no gabinete da secretaria, a gente vai lá, uma reunião, e ele diz que o estado está com muita dificuldade de dinheiro, né, porque essa grana, ela vem, esse dinheiro, esse recurso vem para o parquê. Tá? Estava com muita dificuldade de dinheiro e que ia tentar passar para o próximo ano, este ano. E assim foi feito. E a gente correu o risco de perder ela. Tá? E agora, na semana passada, uma grata surpresa, parece que foi tudo viabilizado. E ela não é ao redor de 2.200, 2.300, ela é ao redor de 1.900 ou 2 milhões. Falou em torno de 1,5 milhão a 1.900. Isso. Mas parece que o projeto está em pé. Aí a gente está reestruturando um novo projeto, né? Que na minha vontade, particularmente, eu tinha vontade de levar lá para a arquibancada do fundo. Né? Para trás do gol. Para trás do gol, exatamente. Por quê? Por quê, Fagner? Porque lá é o único... É o único espaço que a gente tem certeza que ele vai ser arquibancada. Todas as projeções. Entendi. Entendeu? Se eu fizer meia arquibancada onde é o camarote, tu concorda que eu perdi o camarote? Ou perdi uma área de expositor que a gente criou esse ano? Sim. Ou perdi um pedaço de arquibancada? Então eu gostaria de tentar levar esse projeto para o fundo, arquibancada no fundo. Porque lá eu sei que vai ser arquibancada, o espaço é propício para isso. Faríamos uma arquibancada, faríamos praça de alimentação para fora, que é para rua, espaço de loja, banheiro, enfim, botaria lá. É um espaço menor, adequaria melhor ao valor que está sendo disponibilizado pelo governo, então seria lá. Mas isso tudo passa por uma construção política que, graças a Deus, a gente convive bem. Tanto com o parque, com a Secretaria da Cultura, com o governo do estado, a gente tem bons caminhos, né, e boas políticas de vizinhança, de serviços, de troca de informações. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma construção boa. Afora isso, a gente está trabalhando num plano diretor para as nossas áreas, né, porque a gente entende que a partir de agora não dá para errar. Entendeu? Eu não posso fazer um puxadinho da arquibancada para cá, porque é minha vontade, entendeu? Então, deixar um plano diretor, validar isso com o conselho gestor, tá? Aprovar, e isso em aprovado, bom, ele passa a valer. Bom, isso aqui eu vou construir em 10 anos. Sim. Mas não me dá o direito de chegar daqui a 6 anos algum e dizer assim, não, isso aqui eu vou desmanchar e fazer tal coisa. Não, está validado, está aprovado, a diretoria solicitou, o conselho gestor aprovou, e qualquer tipo de obra, ele se remete a esse plano diretor. E a gente pode fazer, bom, tudo vai custar 30 milhões, 40 milhões, quanto é que eu posso gastar por ano? Eu posso gastar 5. Tá, então eu vou levar 8 anos, eu vou levar 5 anos. Ah, mas entrou um investidor, eu posso fazer em 2. Então, mas desde que a gente saiba para onde correr, como você pediu, entendeu? Porque aí eu tenho um desenho. Sim. Tá? E aí é uma adequação de caixa e investimento e tempo para construir. Então isso tudo está desenhado e se a gente conseguir nos próximos 12 meses deixar isso tudo encaminhado, né? Encaminhado essa obra toda, que isso com certeza fica, e encaminhado tudo que a gente tem pensado para frente, e o projeto é lindo, é maravilhoso, acho que a gente vai para casa muito tranquilo. Pelo que se fala, é rua coberta aqui da Boulevard. Tem uma probabilidade de um futuro hotel, existem várias... Eu ia dizer, tem até hotel. Tem várias coisas, mangueira restaurante, trocando com tatersal. Mangueira troca com tatersal, que seria uma boa, porque a gente não precisaria levar gado lá na mangueira. Sim. Mangueira viraria restaurante e lojas comerciais, área para BCC. Hoje a gente não tem uma sede da BCC. Sim, né? Então a gente precisa fazer. Hoje, por exemplo, comunicação... Tá trabalhando no puxadinho do puxadinho, então isso tudo a gente precisa estruturar, porque todos esses setores são fundamentais dentro do crescimento, né? E hoje lembrando que a frente da BCC, a parte burocrática ficou em Pelotas, mas frente de eventos, logística, comunicação, relações comerciais, tá tudo aqui em Esteio, né? O que ficou em Pelotas, eu gosto com a minha equipe interna, brinco, né? Que o que ficou em Pelotas podia ficar em alto mar, não tinha problema nenhum. Que é comunicação, que é TI,
Sim. que trabalha de qualquer lugar, né? Sim. E aí Pelotas nos favorece porque a gente tem uma operação mais econômica, mais barata. Sim. Né? E registro, né? Registro é bom falar, abrir um parênteses, né? 4, 5 anos atrás a gente tinha N problemas de validação, de tempo, de prazo de entrega, né? Registro hoje a gente não tem problema nenhum. Porque a gente conseguiu investir um pouco em tecnologia, né? No TI, e isso nos traz uma segurança para o registro. Então, de todas as operações da BCC, 2 estão em Pelotas, registro e TI. O resto está tudo aqui em Esteio. E a gente não tem uma sede. Então, trabalha a comunicação num canto, trabalha o pessoal de eventos em outro canto. Então, a gente precisa unir isso para convergir e entregar mais. Né? Necessariamente, a gente precisa entregar mais para o nosso associado. Basicamente é isso. E achar essa forma. Sim. Achar esse modelo, achar esse dinheiro, achar o investidor, achar o espaço e fazer. Sim. Tá. Ponto. Vamos para a próxima página, que é dando sequência. Ah, não, só para complementar. Mas essa do parlamentar, a gente pode ter ela no próximo ano já? Pode. Corremos Se ela o risco seguir, de ter. corremos o risco de ter. Se ela seguir tramitando como vem tramitando, com as boas relações que a gente tem, eu falo parque, governo do estado, ela pode acontecer. Então seguiremos em obras. Seguiremos em obras. Perfeito. Próxima página. A cada 15 dias temos uma final aqui e principalmente a pergunta que não quer calar. As classificatórias regressarão para o parque, serão todas aqui, vai ter fora, não vai ter fora. E a outra pergunta já te deixo as duas para a gente já ir desenvolvendo ela. E a outra pergunta escutei muito as pessoas falando do modelo do ano passado. Freio indo para o segundo final de semana, morfologia vindo primeiro, vai ouvir o associado de novo, vão fazer pesquisa comercialmente para a ABCC é melhor o ano passado, como foi. Como é que vai desenvolver isso agora? Vamos lá. Calendário do próximo ano, a gente tem ele desenhado com as datas e não tem ele definido com os locais. Tá. Né? Esqueça a nossa pista coberta. Tá? Algumas demandas vieram, né, das classificatórias, e a gente tem que analisar, porque classificatória é o que antecede o freio. Então ela se cerca de muitas coisas. Não, ela não passa só por pista, gado e acomodações. Ela passa por logística, cidade, capacidade hoteleira, restaurante, proximidade. Ela passa por uma série de... Tem um checklist para isso. Tá? Então o que a gente vai ver? Primeiro a gente verifica isso. Tem alguma que é possível? Ok, tem alguma que é possível. Vamos ver. Tenho escutado muito aqui. É impossível tirar as classificatórias daqui. Talvez no primeiro momento seja. Até pra gente dar vida nisso aqui e fazer rodar. Talvez seja. Mas isso a gente não tem definido. Nos próximos 60 dias a gente define isso. Paraná e Santa Catarina. Com certeza, Paraná e Santa Catarina. Está definido. Segue. Isso é fato. A gente tem um acordo com essas duas regiões em que, se ambos os estados fizerem mais de 6 credenciadoras, a gente salva uma classificatória. 6 credenciadoras no Paraná, classificatória no Paraná, Santa Catarina, mesma coisa. Se um fizer 4 e um fizer 6, quem fez 4 perde a classificatória e os animais correm no que faz 6. Então a gente mantém. Porque a gente entende também que a gente precisa sempre levar o circo, o cavalo, a movimentação para os locais. E o ciclo passado nos mostrou isso. Foi um sucesso as classificatórias fora. Sim. Né? Por uma necessidade, mas aproximou muito e foi muito bom. Foi muito bom por tudo que se construiu. Então a gente tem desenhado, mas não tem definido. Tá? E essa definição nos próximos 60 dias? 60 dias. Tá. 60 dias sai. Porque a gente precisa, para a gente startar os pacotes de venda, os pacotes comerciais para as pessoas se programarem, reserva de hotel, uma série de coisas que não influenciam só para a BCC, influenciam para toda a comunidade. As pessoas precisam saber. Né? Vou no exemplo do ano passado, quando a gente tira a classificatória de Araranguá e leva para Ponta Grossa. Né? Do meu ponto de vista, aquilo é um desastre, um fracasso. Sim. A quantos a gente desacomodou? Gente que tinha hotel reservado. Uma programação, né? Talvez programação pago, profissional. Tudo. Frete contratado, viagem. E a gente simplesmente muda. Né? Então isso é uma ineficiência que a gente tem que... Pode acontecer? Pode, mas não deve acontecer. Né? A gente tem que ter um
mínimo de previsibilidade para as coisas acontecerem de forma correta. Modelo do ano que vem. Eu sou um defensor, e o ano passado fui, né? Perdi na diretoria e depois a gente startou a pesquisa, e a pesquisa veio no sentido de um fim de semana, freio, e termina com a morfologia. E eu sou um defensor de tudo que a gente fez, todo o esforço que a gente fez, esforço físico, esforço estrutural, que a gente precisa de mais visibilidade. Então eu defendo freio e morfologia em fim de semanas distintos, em que o nosso comercial possa vender o freio, que possa vender a morfologia, que as pessoas possam vir para cá e ter tempo de atender, de curtir, de comercializar, né? De viver. Ah, mas é muito tempo. A gente está falando de 3 dias a mais, na realidade. Não mais do que isso. E a gente está falando de sair do meio da primeira semana, que não é a Expo Inter, para dentro da Expo Inter. Tu te dá de conta que os nossos animais começaram a chegar na segunda-feira e que o parque está em obras. Sim. Terça-feira nós começamos com admissão, parque em obras. Quarta-feira, parque em obras. O parque ele começa no sábado. Sim. Então a gente tem que tentar aproximar isso, né? A arrecadação da a venda da Expo Inter, a gente acresce ela esse ano. Ainda pode mudar alguma coisa, mas ao redor de 30% a mais em relação ao ano passado. E eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente tivesse 2 fins de semana, isso seria 60% mais. Então tem a questão financeira, que ela é fundamental, que ela é importante, mas na minha concepção ela não é fundamental. O dinheiro não pode nortear a raça. Sim. O que tem que nortear a raça é ela. Ela tem que fazer as escolhas do que ela quer. Mas eu entendo que todo investimento que a gente tem aqui, a gente precisa de visibilidade. E para ter visibilidade eu preciso de mais tempo para organizar melhor, né? Para a gente curtir um pouco mais, para a gente ter tempo, né? Para a gente se reunir, para a gente ver prova. Outra coisa, a gente pode avançar na noite agora, a gente tem iluminação para isso, né? Que então, até é uma sugestão que tem bastante gente bastante comentando, gente. né? Eu posso trazer mais provas esportivas para cá. Essa Supercopa, que é uma ideia genial. Tá, mas esse ano a gente tem Supercopa de paleteada e proprietário, né? Por que eu não posso trazer mais? Sim. Por que eu não posso trazer um pedaço do laço? Por que eu não posso trazer um pedaço da doma? Eu tenho possibilidades, né? Então, de mover isso aí, né? De mover, de repente eu posso trazer todas as minhas 14 modalidades para cá. Um pedacinho delas, né? O destaque delas, a ponta delas, eu posso trazer para cá. Se a gente tiver mais espaço. Então, mas também não está definido. Né? Mas o meu discurso, e eu hoje escuto um eco muito favorável para que isso aconteça. Fruto do que tá posto. Certo. Seguindo nessa questão nesse balanço da Expo Inter aqui, ao final, tá? Ao final de tudo isso, julgamento. Como é que andou bem? Teve contradições? Não teve? Como chegou para a diretoria o balanço final desses julgamentos, tanto morfologia como freio? Tá. Julgamentos, né? Julgamentos, assim, eu acho que a gente sai. Eu acho que a gente sai da Expo Inter com o processo de julgamento fortalecido. Eu vou te dizer que não houve erros. Claro que houveram erros, não tenho dúvida nenhuma. O processo do julgamento todo é para que essa diminuição, que ela cada vez mais ela caminhe para a diminuição do erro. Né? Mas o processo em si, ele sai revitalizado, sai fortalecido. Né? Eu acho que fazia bastante tempo que a gente não via 3 jurados machos e 3 jurados fêmeas tão jovens. Né? Não só de idade, mas de idade de processo. Né? 2 deles de forma inédita, né? Os outros 2 com um pouco mais de rodagem, mas com muito menos rodagem do que a média dos últimos julgamentos. Tá. Isso por si só se sustenta? Não, evidentemente que não. Né? Mas eu acho que nos mostra que o processo de qualificação, de requalificação, ele está no caminho certo. Houveram alguns erros? Eu não tenho dúvida que sim. Pelo número de placas, pela tensão que é criada, eles houveram. Mas também aí iriam acontecer se fosse... Mas isso é o natural. Ao natural. Por isso que eu digo assim, o processo sai fortalecido. E evidentemente que o colégio, o CDT e provas funcionais que cuidam disso, tem toda a autonomia, toda a capacidade para pontuar erros, né?
pontuar acertos e a gente caminhar sempre na direção do erro zero, né? Que vai custar chegar, talvez nunca chegue, mas acho que o objetivo tem que ser esse. Na morfologia, ao contrário do Frei, a gente tem 2 jurados consagrados. Sim. Né? E não houveram erros? Evidente que também houveram. Né? Então eu volto naquela tecla assim, a erros velhos nós nos permitimos e a erros novos Sim. nós os crucificamos. Né? Mas eu entendo de forma geral, machos freio de ouro, fêmeas freio de ouro, fêmeas morfologia e machos morfologia, o julgamento ele passa desapercebido, ganhou quem tinha que ganhar. Né? Evidentemente que os ganhadores acham o julgamento excepcional e os perdedores discordam disso ou discordam daquilo, né? Que trazem uma discussão. E a gente já fez uma reunião, uma prévia, assim, a gente acho que tem algumas coisas que a gente precisa trazer para o processo. Uma proximidade maior com o grupo com o quadro de jurados, que é grande. As nossas listas, graças a Deus, elas cresceram. Né? O número de eventos também cresceram, então a gente precisa de listas maiores. E quanto mais eu aumento a base, mais eu aumento a probabilidade de erros. Sim. Eu peço a trabalhar com mais gente. Né? Eu faço umas correlações assim. Se a gente pegar a nossa raça, o freio é 82, até 2000, vamos 2000 de novo, né, como data. Olha o número de eventos que a gente tinha e olha o número de jurados que a gente tinha. Eram 20 e poucas pessoas que julgavam. É muito mais fácil eu dar padrão. É muito mais fácil eu saber o que o Fagner quer ver. Eu já vou adequado àquilo. Sim. De 2000 para cá, com a amplitude da base da raça, a raça cresce, tem mais entrantes na lista de jurados, o que é normal, porque a gente precisa. Hoje a gente tem dificuldades, aliás, nós homologamos isso na reunião de avaliação, as provas esportivas, todas elas passam a ter 2 jurados. Porque 3 tu não consegue. Sim. Entendeu? Então por quê? Porque os nossos números de eventos são muito grandes, a gente tem evento todo final de semana, e a gente não consegue 4 jurados. Então, 2000 para cá, cresce o número de eventos, cresce o número das listas, diminui e evidentemente que as divergências começam a aparecer. Claro. Eu tenho mais gente opinando no processo. Então o que nós como entidade precisamos fazer? Precisamos regrar, precisamos qualificar, precisamos aproximar, conversar, né? Para que a gente tenha um padrão mais duro e mais definitivo. E essa é a nossa busca constante, que cabe ao Colégio de Jurados, que esse ano trabalhou muito forte nisso, né? Eu entendo que fez um trabalho magnífico, né? CDT na escolha, tá? E comissão de provas na organização disso tudo. Então, volto para tentando te responder. Acho que a gente sai com um processo julgamento fortalecido. Algumas coisas sempre existem para melhorar, mas o processo estabelecido e sobretudo, fortalecido. Sim. Ótimo. É o que se quer. É o que se quer. É o que se Porque quer. é o natural. Vai ter aquele. Mas aquele ruído, aquele barulho. Porque que muita coisa chega pra mim, né? Não escutei. Por isso que eu pergunto nesse lado. Se chegou barulho pra vocês a questão de cobrança de jurados. Pra mim, o que chega é normal, é dentro do... Não, exatamente, é normal. Como eu acho que a gente avançou, a normalidade, pra mim, ela tem um ruído menor esse ano, entendeu? Sim. Que se a gente talvez tivesse optado por outros jurados, enfim, ou tivesse provocado algumas posições, isso fosse um pouco mais complicado. Mas não fomos, acho que a gente teve muita coerência e muita parcimônia na escolha dos jurados, entendeu? E pode ter causado alguma aflição, será que vai dar certo? E eu tenho certeza que deu. Então, volto na tecla. O processo julgamento, a forma como ele é encarado dentro da BCC, de respaldar a lista de jurados, de qualificar, de cobrar, de dar retorno, ele foi validado nesse freio, nessa morfologia, né? Eu não estou dizendo que não houve erros, não estou dizendo isso. Não. Passamos batido. Não, tenho certeza que houve. Claro. Eu sou competidor, Fagner. Em algum momento eu acho que eu fui mal julgado. Tá? Mas eu tenho que olhar o todo. Sim. E em algum momento eu posso achar que eu fui mal julgado, mas eu sou obrigado a reconhecer que em algum momento eu fui beneficiado. Sim. Entendeu? Como competidor a gente tem que ter essa análise, né? Bom, isso levou ao meu melhor resultado? Não.
Eu reclamo quando o pênalti é contra mim, mas quando o meu pênalti foi a meu favor, que tá duvidoso, eu fico quieto. Eu fico quieto. Aí então... eu não me manifesto, então tá errado. Sim. Então, esse é o balanço que a gente tem que fazer. E esse é o balanço que a BCC faz, e ela entende que ela sai fortalecida como processo julgamento, independente de quem julgue. Que isso é fundamental. Eu não posso ficar na mão do Fagner. Tá, se o Fagner não puder, pois é, se o Fagner não puder, a tua segunda opção é a quinta possibilidade. Pô, aí fica muito ruim. Né? Então a gente tem que trabalhar com processos mais claros, mais definidos e que tragam tranquilidade pro sujeito que está comprando o cavalo aqui, que eu acabei de te dizer que está faltando cavalo. Sim. Esse é o recado que eu tenho que passar para ele. Pode investir. Hoje a minha pista é boa, meu quadro de jurados é digno, entendeu? É isso, o processo é limpo, o que vai acontecer tu sabe, não tem chance de imprevisto, ninguém é amigo do rei. Esse é o recado que eu tenho que passar. Como entidade. E julgamento é parte disso. Ele é importante? É importante, mas ele é parte do processo. Ele é parte do processo. Ele não é fim, ele é parte. Agora tu falando ali, se nós tivéssemos provocado uma situação, uma posição, enfim, eu quero entrar num outro lado, porque eu tive uma grata conversa rápida com um criador que é bem, como é que eu te dizer, um criador respeitado, antigo, né? E ele me disse assim: Fagner, tu sabe que hoje eu tô com o mesmo sentimento de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, com vontade pela evolução, tô me sentindo como um guri. E eu cheguei a criticar quando disseram o nome do César como presidente, dizendo assim, ó, esse não é o cara. A gente não pode deixar isso na mão, vamos criar uma oposição. E ele agora, com humildade, vem e reconhece, dizendo que ele estava errado. Isso numa conversa informal, nós conversando, e com toda a humildade disse: Fagner, eu errei, e hoje eu estou com o mesmo sentimento, eu quero estar aqui, eu quero estar junto, eu quero estar presente. E fui muito crítico do processo, vou cobrar quando eu achar que tiver que cobrar, mas eu hoje reconheço que o César foi a pessoa certa, a diretoria, o conjunto que ele montou são as pessoas certas. E aí eu quero entrar contigo, a gente chega exatamente no meio do teu mandato, né? Que vai até a Expo Inter do ano que vem, e aí inevitavelmente a gente já começa a falar em bastidores de... Acredito não, o estatuto não permite uma reeleição, e como que vocês já trabalham internamente dentro da diretoria com esse assunto? Fagner, assunto presidência, né? Não reeleição. Isso. Essa questão, eu acho que quando eu assumo, contra mim eu tinha o estigma do... Já vem de outras diretorias, né? E é verdade, né? Eu sempre conto, eu estou há 10 anos na BCC. Sou o mais antigo da diretoria atual, eu sou o mais antigo. Estou 10 anos. Né? E também eu me tenho, assim, por uma pessoa justa. Não sou bom, sou justo. Bom é a divindade, bom é Deus. Eu não tenho essa obrigação de ser bom, mas eu tenho a obrigação de ser justo. Não somos perfeitos, mas temos que ser mais justos possível. Justo. Tem que ser. Então, eu entendo que se eu for justo comigo, eu sou justo com meus próximos, né? E por todas as diretorias que eu passei, eu sempre fui extremamente justo com os meus pares, né? De vamos votar determinada coisa. Eu posso ser contra ou posso ser a favor, tá? Perdi ou ganhei. Isso ficou para trás. Eu sigo com eles. Eu não sou aquele assim, se o meu time perder, eu pego a minha bola e vou me embora. Não. Meu propósito sempre foi construir coisas boas. Tá? Agora, eu tenho que ser justo com quem me convidou para trabalhar. E sempre fui, tenho certeza disso. Sempre fui honesto com as pessoas. Às vezes sou criticado por ser positivo demais, mas isso não importa. Assim, ao final do dia, o que fica é o meu senso de justiça e a minha tranquilidade de ir embora para casa. E fiz o meu melhor. Tá? Eu trouxe isso para essa diretoria. E fiz um discurso breve na morfologia, e é exatamente o que eu penso. Se eu tivesse que voltar a maio, junho do ano passado, que é quando eu começo a montar a minha diretoria,
eu me socorreria das mesmas pessoas. Eu não tenho nenhum arrependimento de ninguém dessa diretoria que trabalha conosco. Eu tenho pessoas mais experientes, pessoas menos experientes. Eu tenho 4, 5 ou 6 que pela primeira vez chegam numa mesa de diretoria, né? E são extremamente justos, têm muita doação, muita capacidade, muito espírito coletivo em prol do cavalo. Né? Isso é fundamental, né? O que vai acontecer, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o nosso tempo também. Entendo também que o tempo das pessoas, ele é essa paixão que pode ocorrer por essa diretoria, ela está muito no efeito da droga, como eu digo. Sim. Entendeu? Se a gente diz assim, não, vamos ficar mais 5 anos. No terceiro ano, o pessoal quer nos correr daqui. Sim. Tem um desgaste que é natural. O desgaste das ideias, o desgaste dos discursos, né? Das convicções, né? Então, uma raça do tamanho da nossa, tem muita gente boa. E a gente tem que oxigenar isso. Isso é o que eu penso assim, do fundo do coração. Né? A gente precisa estar sempre oxigenando. De repente, tu pode... Quando eu monto uma diretoria, e eu monto, por exemplo, vice-presidências, tesoureiros, secretários, eu obrigatoriamente, quando eu montei ela, eu tenho que entender que o próximo presidente tem que sair desse grupo. Para ser justo com esse grupo, para ser justo com quem nos apoiou, né? O associado de forma geral, nos bateram palma, não teve oposição. Então, teoricamente, todo mundo concordou com essa chapa. Tá? Então, vi alguém que não está nesse meio, eu acho meio traição, assim, opa, por que veio o Fagner se ele não compôs? Qual é o fato novo? Então, tem que sair daí. Esse é o meu sonho, que saia daí. E que, eu faço uma correlação assim, ó, a gente está num ônibus, tá? Um tempo na nossa raça andava tal da Kombi aí, tu te lembra da Kombi? Então, mas a gente está no ônibus. Daqui a um ano e pouco, esse ônibus vai parar. Alguns vão descer, a gente tem que botar outras pessoas, né, que é a oxigenação, e o ônibus vai seguir, a associação vai seguir. Se eu acabo de te dizer que a gente tem um plano diretor para tudo aqui, a gente tem um plano de expansão, eu gostaria que isso seguisse. Não necessariamente comigo, não precisa ser comigo. Não, porque o pensamento tem que dar sequência. O pensamento tem que seguir. Para que esse criador siga se alimentando desse pensamento, né? Siga motivado a fazer isso. O que a gente não pode é quebrar uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, uma linha de pensamento. Então, é basicamente assim. O que vai acontecer, não sei, deixa andar um pouquinho, eu acho um pouco cedo. A gente tem bastante coisa para ajeitar ainda, né? Tem que chegar mais próximo com um pouco mais de clareza de tudo que a gente tem. A gente não tem claro? Tem! Mas isso tem que chegar mais claro para as pessoas também, para todo mundo enxergar o que eu estou te dizendo aqui. Sim. Entendeu? Porque senão pode ficar só num discurso vazio e inalcançável. Não. Então a gente tem que ter um tempo aí, bastante tempo para trabalhar, bastante coisa para fazer, né? A gente tem uma assembleia agora que eu acho que a gente leva a pontos fundamentais de mudança, né? Que são solicitações minhas, né? Quando lá atrás a gente assumiu, eu faço uma relação, fico à vontade, porque no primeiro dia de reunião, eu fiz solicitações a todas as pastas. Eu quero isso para o administrativo. O banheiro está incluído nisso. As cocheiras estão incluídas nisso. A pista não, mas o banheiro e as cocheiras estão. A pavimentação do camping está incluída nisso. Não conseguimos fazer. A sede da BCC está incluída nisso. Não conseguimos fazer. E o camping é uma situação que agora também apertou para nós. Apertou, né? Para nós. Então tem solicitações ao CDT. É a maior pasta, é a maior solicitação, eu tenho 15 ou 16. Ao jurídico, de deixar os nossos processos mais limpos, das pessoas entender que, infelizmente, hoje, tudo que a gente faz, a gente precisa da avaliação do jurídico. Né? Sim. As possibilidades da sociedade hoje são tantas que a gente tem que... E a gente não... Eu não me represento, né? Eu vou falar contigo aqui, eu estou falando, eu sou a BCC. Então, a gente tem que ter cuidados muito grandes, né? Eu não posso dar... Nosso jurídico, para gente ter uma ideia, de 2 anos de Honesto, que é quando é criada a pasta de jurídico, e 1 ano de César, a gente vai a 8 processos para discussão. Tá 8-0 para o meu jurídico. Sim. Nós não perdemos nenhuma ação. O jurídico é bom? É bom. Mas as construções são favoráveis, são muito boas. Ninguém avançou o sinal. Ninguém disse que podia fazer o que não podia fazer. Ninguém furou o regulamento, né? Então... Comunicação, tu é um exemplo, foi contratado agora, né? Então, a gente está num processo de construção dessa pasta ainda,
né? Tem muita coisa para fazer. Sim. Né? O nome era o Borato, aí por problemas particulares o Borato se afasta, o pavê entra em meio ao ônibus andando, que é muito mais difícil, né? Então a gente tem que dar um tempo nisso e organizar isso de forma... Esportes, quando eu crio, por solicitação minha, na gestão do Honesto, a gente leva a Assembleia e é criada a pasta de vice-presidente das provas esportivas, a gente criou a pasta, a gente criou a figura do vice-presidente. E a estrutura para isso. Claro. Te dá de conta que ele tem... O André tem 3 modalidades. Ele tem 11. Então, a gente precisa estruturar isso. Está se estruturando. Ah, mas vou ali e contrato fulano. O nosso negócio é peculiar. O cavalo é diferente, né? A gente trata com um percentual de negócios forte, mas a gente trata com paixão, a gente trata com o fim de semana das pessoas. Sim. Que é diferente de segunda a sexta. Então tudo isso, volto a dizer, a gente tem bastante coisa para fazer e se eu validar todo o processo da associação ao final dessa gestão, eu acho que essa é a maior obra que a gente pode deixar, né? Porque aí tu valida um processo. Quem serão os próximos? Vai se remeter ao processo. E o humano cada vez tem menos interferência no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental. Até te pergunto assim, para nós, digo não como colaborador, como contratado, né? Para nós que vê de fora, 2 anos é pouco. Porque a gente, quando agora engrenou a ideia, agora engrenou aquele projeto, pum, sai fora, né? Mas ao mesmo tempo eu imagino que para vocês, porque vocês é uma doação de tempo, né? É uma dedicação ao cavalo, a dedicação a uma paixão que tu deixa de estar com a tua família, que tu deixa de tocar os teus negócios, porque todo mundo tem seu negócio. Ao mesmo tempo, 2 anos, na tua visão, é pouco tempo, não poderia ser 3, 4, acho que daqui a pouco é demais, mas daqui a pouco 3 anos não seria um tempo ideal? Honestamente, eu acho que os 2 anos às vezes é pouco tempo assim, né? Mas quando eu te falo em processo, Fagner, eu acho que a associação ela precisa fazer algumas mudanças assim. Por exemplo, tentar te resumir. A questão operacional dentro da BCC hoje, na minha visão, ela é fantástica. Digo sempre isso. Se eu não viesse à final do freio, talvez ia ficar feio para mim. O presidente não veio à final do freio. Não compareceu. O que mudaria na execução do freio? Nada. O presidente não ia estar na final, ia ser feio para ele. Mas as coisas aconteceriam no horário marcado, conforme combinado. O gado está na pista, o jurado está. Então isso é um processo de execução está perfeito. O que eu entendo que a gente, como diretoria, tem que evoluir? Para as estratégias. Entendeu? Para ela não ficar tão na mão do amadorismo das diretorias. Porque eu me considero extremamente amador. Entendeu? Eu sou um sujeito despreparado para falar, despreparado para representar. Às vezes eu não consigo vir as agendas da BCC, o que é um desleixo, mas eu não consigo porque eu tenho uma vida particular, eu tenho um negócio, eu tenho outras responsabilidades. Então, a gestão de diretorias é amadora. A gestão de processos é extremamente profissional. Então, eu acho que a gente precisa caminhar, e isso é uma construção que tem que passar pelas diretorias, o conselho gestor tem que validar, e a gente tem ferramentas para isso, né? A gente já tem consultorias, enfim. A gente precisa criar estratégias que protejam um pouco mais as diretorias e tirem dela tanto o direito de mudança. Entendeu? Isso é que eu entendo. Para que o processo seja mais limpo e as diretorias sejam mais light, né? Que as coisas caminhem por mais tempo, né? Na mesma direção, para que tu não tenha essa incerteza. Esses 2 anos são maravilhosos, e os próximos? Como é que serão? Os caras já vão tirar o pé no final do ano agora, aí já muda, ano que vem muda, entra a diretoria, muda tudo e esquece o que está fazendo. Exatamente. Isso não pode ser. Por exemplo, se essa diretoria apostou em expansão, e vamos combinar que em 2 anos tu não faz nada em expansão. Tu vai criando sistemas para alimentar a expansão. Agora, se o próximo chegar e dizer, não, expansão eu não quero. Acabou o projeto. Sim. Para tu retomar isso, tu leva mais 4, 5 anos. É isso que eu chamo de profissionalização das diretorias. Volto a dizer, em execução, eu acho que a gente está super bem no caminho correto das execuções, dos processos. Acabei de te dizer, registro a gente não tem problema.
entrou um determinado papel de um determinado animal, se não tem nada, ele sai em 7 dias. 7 dias tu tem ele. Tu não tem papel, estamos digitalizando tudo. Então isso serve para DNA, isso serve agora para bem-estar animal. Tem N coisas que estão extremamente bem estruturadas. Mas ainda está muito na mão da diretoria. Está muito na mão do César ser bom ou ser ruim. E isso é que eu acho que a gente tem que fazer correções. Perfeito. E uma das coisas que me chama a atenção, que é um processo que eu vivo, e até vou te dizer aqui, te parabenizar pela forma que tu conduz. Tu não dá carteiraço de presidente. A imagem que eu tenho, tu vai criando líderes. Porque tu escuta todas as pastas e deixa a pasta dar a opinião dela, ela dá a opinião e aí diz, César, mas eu acho que desse jeito nós podíamos fazer assim, porque eu acho que ela vai andar melhor assim. E aí aquela ideia que se levava, que mas o presidente gosta assim, vamos fazer assim. Isso morre por terra ali. Isso é uma das coisas que aí é uma coisa particular minha, que daqui a pouco o pessoal que está vendo não vai nem entender do que eu estou falando, mas eu convivendo e vendo que o vice-presidente ele não é uma figura ali só para dizer que ele é vice-presidente, ele traz... Não, é atuante, é atuante. Ele é atuante e tu precisa ser atuante. E tu escuta... Não, tá, então é assim, tá, beleza. Então o que eu falei, esquece, vamos seguir assim como tá, eu tô te escutando e beleza, tudo certo. Tem que ser assim, né? Pra tu formar pessoas e pra tu galgar o resultado que tu imagina. Tu imagina eu me interferindo no jurídico, discutindo com o Gilberto e com o Rafael. Qual é a minha base jurídica? Sim. Entendeu? Então não é porque eu não gosto do Fagner que eu acho que eu vou poder ferrar com ele. Peraí um pouquinho, ele fez errado? Fez. Quanto ele fez errado? Qual é a possibilidade que eu tenho? Então eu tenho que me valer do jurídico. Se eu não empoderar ele, acabou. Comunicação. Qual é a minha expertise em comunicação? Por exemplo, eu não tenho rede social. O nosso desafio é te colocar a cuidar 2 dias postando stories das provas. Mas o que eu quero dizer? Então, se eu tenho um vice de comunicação e marketing, eu preciso respaldar ele, eu preciso tocar ele pra frente, eu preciso fazer com que ele trabalhe. Bom, uma coisa é ele me trazer possibilidades. Bom, aí a gente vai discutir. O que é melhor? Eu penso assim, eu penso assado. Mas agora, o dia a dia tem que ser dele, a semana tem que ser dele. Provas funcionais. O que tem de coisa de provas funcionais? Esportivas. Tá? E nesse quesito, os meus vices são assim, uns cães de guarda. Que para chegar alguma coisa em mim, as pessoas chega muita incomodação. Não chega muito pouco incomodação. Né? E quando chega, eu não resolvo. Chegou alguma reclamação, prova funcional. Não é comigo. Fala com o André. Mas eu já falei com ele, disse que não dá. Então não dá. Porque se eu desautorizar algum, vai cair o resto todo. Que é o carteiraço que a gente então, comenta, assim, né? essa construção é uma construção. Por isso que eu te disse há pouquinho, né, que se eu tivesse que voltar lá atrás e fazer as mesmas escolhas, eu faria. Não me arrependo de dar a carta branca para eles, né? Sempre regrados por aquilo que nos rege, que é os regulamentos, que é o que pode, o que não pode, entendeu? E ponto. E é assim que a gente trabalha. E se não for assim, Fagner, eu não tenho... Se eu tô te dizendo que eu não tenho perna para fazer muitas coisas que eu deveria fazer, tu imagina se eu quiser me inteirar de tudo e tomar decisão de tudo e fazer do meu jeito. E tem coisas que eu nem o jeito tenho. Sim. Entendeu? Então, não pode ser assim. É um começo de uma profissionalização. De tu ir empoderando as pessoas, de tu ir dando noção de até onde elas podem ir, né? Que a responsabilidade também é delas. E que a gente está ali para coordenar, mediar conflito, mediar algumas coisas que fogem um pouco do dia a dia, entendeu? Eu sempre faço umas correlações assim, de vez em quando a gente quer alguma coisa de CDT, aí tu fala com a Patrícia, e a Patrícia não tá bem, tem que dar uma esperada, aí tu vai lá, dá uma conversada, depois tu vai lá no conselho, no colégio jurado, dá uma conversada, dá uma acalmada no fulano aqui, para que todo mundo volte a serenidade e a sobriedade para decidir aquela questão. Então, é por aí, e nesse aspecto a minha diretoria é fantástica. Maravilha. Para nós, meio que encerrar aqui, queria que tu contasse um pouco do final de ano, porque sempre existia a festa, o encerramento aqui que entregava o troféu para a campanha do ano, Esse é o modelo das finais, principalmente. Isso. Esse é um modelo que eu copiei isso na realidade. Né? Eu copiei da Associação do Angus, que ela faz uma festa de final de ano, onde ela faz a premiação
de todo o ano. Uma noite de gala. Uma noite de gala. Uma noite de convivência, uma noite de conversa, de cavalo, no nosso caso, né? E uma noite de reconhecimento. Por exemplo, agora a gente teve a nossa morfologia que encerrou na quarta-feira. A gente tem os 4 melhores machos, os 4 melhores fêmeas. Qualquer coisa que sair disso, ela passa desapercebida. Cabanha do ano. Se o Fagner ganhou a cabanha do ano e não ganhou o esteio, é mais ou menos assim, pega o teu troféu ali, tá aqui o teu troféu, não tem reconhecimento. Então a gente cria as premiações para reconhecer as pessoas, para dar valor para elas, dar destaque para elas, né? Então eu acho que se a gente encaixar isso em qualquer outro evento, ele fica muito diminuído. E eu não te dou o tamanho que tu necessita, que tu precisa, e que tu fez um ano inteiro de trabalho para ter aquele teu momento de glória. E ele é ofuscado pelo momento que é perfeitamente admissível, é um momento de glória, entendeu? Então, a gente vai levar todas essas premiações, ginete do ano, domador do ano, cabanha do ano, ranking morfológico, ranking funcional, para uma grande premiação, que vai ser só essa premiação, entendeu? E é claro que a gente imagina envolver todos que quiserem participar numa festa comemorativa ao final do ciclo. Além do que, a gente entregava no freio, sempre se remetendo ao passado, porque o freio, acabamos de falar aqui, ele é o começo das finais, né? Então todo aquele ranking que acontecesse dali para frente no freio, ele passaria a valer para um outro ciclo. Então a gente corrige isso. O a cada 15 dias agora cairia no esquecimento, né? Exatamente. Então esse ciclo na realidade vai ficar fora só o laço, que ele é em março. Então aí sim o laço entra na premiação do ano que vem como ranking, porque ele fica descolado do ano, né? Sim. Mas todas as outras modalidades elas se encerram até dezembro. Então a nossa ideia no começo de dezembro, a gente vai divulgar isso, nossa reunião de diretoria, acho que é no dia 15 ou 16 desse mês, a gente deve marcar a data, mas é primeira quinzena de dezembro, uma grande festa de reconhecimento a todos aqueles que durante o ciclo que aí sim realmente se encerra, foram premiados e fizeram um esforço para que isso acontecesse. E a gente vai reconhecer eles devidamente. Esse é o objetivo dessa festa. E essa festa seria aqui em Esteio? Seria num clube? Essa festa, por minha vontade, ela é no nosso Tatersal, que a gente já teve mostras que ele abriga, né? Que é a nossa casa, né? Que a gente tem facilidade de estacionamento, que a gente tem guarda na entrada, enfim, que a gente se conhece. Então, tudo que a gente podia gastar ao aluguel de um clube, vamos tentar entregar em serviço dentro da nossa casa. Esse é o modelo que eu defendo para a diretoria e acho honestamente que vai passar. Não, ótimo. Era mais ou menos isso que a gente tinha para conversar. Não sei se tu quer deixar algum recado ainda, complementar com mais alguma informação que daqui a pouco a gente esqueceu, ou que tu queira deixar para o associado, usuário e amante do crioulo. E só te agradeço a esse espaço aberto que a gente possa conversar francamente, assim, sem ter medo de perguntar. Não, assim, eu te agradecer o espaço, a oportunidade, o teu poder de divulgação disso, né? Eu acho que é uma forma da gente chegar no associado, que a gente conversa com alguns, mas com a grande maioria tu não conversa, né? Então de explicar para ele, de passar o verdadeiro sentimento da gente, né? Que a gente tem muitas falhas, né? Alguns méritos, mas muitas falhas, né? Mas mesmo quando a gente erra, a gente tem que reconhecer e tocar para frente, né? Bate sempre na tecla assim, né? Associem-se. A gente saiu em 8, 10 anos, a gente dobrou o nosso quadro social. Mas eu ainda acho ele extremamente acanhado. A gente tem muitas modalidades, né? A gente tem modalidades desde 170, 180 reais até a anuidade completa, né? Então a gente tem vários pacotes. Se starta campanhas de associado, mas assim, ó, quem é associado, tente trazer mais um, né? E quem não é, que se associe. Eu acho que hoje a gente tem entrega para fazer. Então é possível que a gente... Senão, mas eu vou associar, o que eu ganho? Não. Hoje a gente tem muitas entregas, hoje a gente reconhece isso, né? Cada vez a gente quer ter mais entrega, né? E como associação, hoje a gente vai chegar ao final do ano com 5 mil sócios, não tem dúvida disso. Mas seria muito mais legal se eu disser que a gente tem 20 mil sócios. Sim. Quer dizer, enrobustece, cria corpo, né? Dá mais tamanho, acho que a gente tem possibilidades. Então, associem-se, é fundamentalmente isso. A gente abre agora os ciclos das esportivas, que eu tenho certeza que serão extremamente exitosos, né? E outra coisa assim que as pessoas
qualquer coisa, chegue na diretoria, tirem dúvidas. A gente tem a diretoria, tem as comissões, tem as subcomissões, tem os núcleos, né? A gente fez uma reunião maravilhosa com os núcleos naquela semana. Isso. Então, assim, que são a nossa ponta, né? Não se constranjam em trazer sugestões, trazer críticas, né? A crítica pela crítica é ruim, né? Mas se a gente pegar a crítica construtiva para melhorar, para posicionar, para fazer a coisa, então é diferente. E te agradecer por demais, e agradecer a todos que vieram, né? Agradecer quem se empenhou em fazer, agradecer quem participou, né? E, evidentemente, agradecer aqueles que agradeceram. Então, isso para mim é fundamental. Acho que a gente está no rumo certo, como diretoria, como associação, como cavalo. A gente tem um cavalo fantástico, né? Então, e bastante coisa para fazer ainda. Muito obrigado. Viva o Cavalo Crioulo. Abraço. Vamos em frente. por mais. Sempre por mais, né? Sempre por mais. Abraço. Antes de finalizar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tiver pelo Spotify, também curte e te inscreve, porque aí o Spotify e o YouTube consideram esse assunto mais relevante, consideram que o Cavalo Crioulo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço. Vamos por mais.